Olá! Esta semana foi de homenagens a um dos santos mais populares da Igreja Católica, Santo Antônio. A devoção ao santo iniciou ainda durante sua vida, em meados do século XIII. Até os dias atuais, Santo Antônio continua a conquistar muitos devotos. Eu fui na paróquia dedicada a ele, em Belém, para conhecer um pouco mais dessa história. Acompanhe. O olhar piedoso de bondade e compaixão. Um homem sábio com o dom da pregação. Fernando Martins de Bolhões era seu nome de batismo, mas virou Antônio quando entrou no seminário aos 15 anos. Hoje ele é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Santo Antônio sem dúvida nenhuma, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Santo Antônio é um santo que se caracterizou, sobretudo, pela pregação. Foi um grande pregador do Evangelho, né? Era um homem muito inteligente, nascido em Lisboa nos últimos anos do século XII. Ele viveu basicamente nas primeiras décadas do século XIII. Então ele foi um grande teólogo, um grande conhecedor da Sagrada Escritura, de uma memória prodigiosa, que tinha uma memória realmente fabulosa, que decorava longos trechos da Sagrada Escritura, né, para a pregação. Muitos são os milagres atribuídos a ele. Nos vitrais da igreja dedicada a Santo Antônio em Belém, encontramos alguns. Apesar do pouco tempo de vida, o religioso conseguiu se tornar um doutor da igreja. Mesmo antes de morrer, Santo Antônio já era bastante venerado. Sua fama de santidade o levou a ser canonizado logo depois de falecer aos 36 anos. A declaração de santo foi concedida pelo Papa Gregório IX em 1235. No Brasil, a devoção popular atribuiu ao santo o título de casamenteiro. Esse caso de uma moça da nobreza de Nápoles, a mãe dela se sentia desonrada porque não tinha o dote para casar bem a filha e sugeriu à filha que se prostituísse para ganhar dinheiro, né, com os rapazes ricos da cidade. A moça ficou muito triste, revoltada e foi rezar diante da imagem de Santo Antônio no convento de São Lourenço. E conta a história que ela estava diante da imagem de Santo Antônio se lamentando por causa dessa situação, dessa desonra, e que precisava do dote para casar, e pediu a ajuda de Santo Antônio. Então, segundo conta a legenda, Santo Antônio estendeu a mão para a moça e na mão dele tinha um bilhete. No bilhete estava escrito: vai a um tal senhor comerciante rico daqui da cidade, que ele vai te dar o dote. Pede para ele o peso deste bilhete em moeda de prata. Aí a moça então foi lá ao comerciante, e o comerciante até riu, zombou da moça, né, que aquele bilhete não pesaria nada, que o dote dela era de muito pouco valor. E colocou então o bilhete, o papelzinho, num prato da balança e uma moedinha de prata no outro, pensando que já uma moeda ia pesar mais do que o bilhete. Foi colocando moedas até completar 400 escudos de prata, que era justamente o valor do dote do casamento da moça. E aí então, só quando completou 400 moedas, o prato da balança pendeu para o lado das moedas. Tantas virtudes só podem conquistar cada vez mais devoções. A minha devoção vem da minha família, né? Principalmente da minha família, desde a minha avó. Todos nós fazemos a trezena, né? E a devoção, ela começa da seguinte maneira: você tem aquela simpatia por determinado santo, pela história do santo, né? E você começa a fazer suas orações e seus pedidos, né? Então, aí você vai vendo, conforme que você vai alcançando, aí você vai tendo aquela simpatia, aquele amor por determinado santo. E neste domingo é dia do município de Barcarena homenagear São João Batista. Na Vila do Conde acontece a trasladação com a imagem do padroeiro para a comunidade de Cristo Rei às 18 horas deste sábado. E no domingo, a partir das 8 da manhã, é realizado o tradicional círio de São João Batista. Neste mês de junho, a igreja também se dedica a homenagear o Sagrado Coração de Jesus. A primeira festa pública em honra ao Sagrado Coração foi introduzida em 1670 por São João Eudes. Depois foi divulgada por Santa Maria de Alacoque. A devoção se propagou pelo mundo, especialmente em Belém, na Palestina, onde fiéis fazem questão de manter a tradição, que para eles é sinal de grande esperança. Os cristãos aqui no Oriente Médio também cultivam uma devoção bem conhecida em diversos países, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
celebrada na segunda sexta-feira do mês de junho, logo após a solenidade de Corpus Christi, os cristãos em Belém, cidade da Palestina, decoraram suas varandas com a figura de devoção. Organizada pelos padres salesianos presentes na Terra Santa, a festa atraiu centenas de fiéis, como em todos os anos, e a igreja esteve repleta. Apesar dos cristãos serem a minoria no país, o evento contou com a ajuda de todos para que a comunidade seja cada vez mais reanimada, afirma o sacerdote. Sostenere a presença cristiana. Nós queremos ser sempre um sustento para os cristãos presentes aqui. Queremos adorar a Jesus, que é o Rei do Universo, o Rei do nosso coração, o Rei do mundo, dos cristãos ou não cristãos, pois Ele ama a todos, e poder testemunhar em nosso tempo a presença do Altíssimo e do seu Filho Jesus, que está em nosso meio. No mês em que celebra o Sagrado Coração de Jesus, centenas de religiosos e os cristãos de Belém e também da região se reunirem em uma grande festa e depois uma procissão com cânticos de grande devoção. Para o prefeito, disposição não falta, ele faz questão de ir à frente e afirma que esta é uma procissão que promove a esperança e o entusiasmo. Esta procissão nos dá entusiasmo para continuarmos vivendo e acreditando na paz e no amor de Deus pelo povo desta terra que é santa. Este é um dia sagrado para todos nós aqui e nós continuaremos repetindo a cada ano, enquanto existir um cristão neste lugar. E eu tenho certeza que haverá cristão enquanto existir vida nesta terra. Para o padre Giorgio, a devoção, além de promover uma espiritualidade profunda, ela atrai a atenção de jovens e de pessoas de todas as idades, destaca o sacerdote. Nesta ocasião vêm todos, alunos e ex-alunos, e também os jovens que participam das nossas obras, como da escola técnica e do oratório. E depois vocês devem ter visto os pequeninos que nos olhavam enquanto passávamos. Esses não eram cristãos, certamente que eram muçulmanos, mas o mais bonito é que a procissão é sempre feita num clima de silêncio, muita devoção, orações e cânticos. Esta é a parte mais bela. Esta é a coisa più bella. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no conjunto Júlia Sefer, também realiza a festividade em honra ao padroeiro. Com o tema "E aquele que crê em mim, do seu seio jorrarão rios de água viva", a programação encerra neste final de semana. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, preside a missa solene na paróquia neste sábado, às 7 da noite. E no Distrito Industrial de Ananindeua, a Paróquia de Jesus Eucarístico convida todos a participar neste domingo da missa celebrada às 7 da manhã, que terá transmissão ao vivo pela TV Nazaré. E às 18 horas haverá missa e procissão com a imagem do Sagrado Coração de Jesus pela comunidade. Participe! O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, abençoou a sede da Associação Brasileira dos Advogados Católicos. A instituição tem 1 ano e 9 meses e está presente em todo o Brasil. Reconhecida e aprovada pela Igreja Católica Apostólica Romana, mediante decreto assinado pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, lavrado e registrado em 20 de setembro de 2010 pelo chanceler da Cúria Metropolitana de Belém, Padre Jaime Barbosa Sidônio. Assim, nascia a Associação Brasileira dos Advogados Católicos. Observamos um número enorme de advogados. Àquela altura eram 650 mil advogados inscritos na ordem em todo o Brasil. E desses 650 mil, nós observamos que tinha uns 30 mil advogados evangélicos e nenhum católico em termos de associação. E aquilo nos preocupou, porquanto exatamente nós temos anseios de divulgação do Evangelho, nós temos nossas origens católicas. A ASBRAC tem sede em todo o país. No Brasil, são mais de 7 mil associados. Aqui no Pará, com 1 ano e 9 meses de fundação, são 800 associados, um número que deve aumentar com o passar do tempo. Hoje, já somos 53 mil associados da ASBRAC em todo o Brasil, sendo que no Pará, onde existem 14 mil advogados inscritos, não chegamos ainda a 10%. Temos 800 advogados católicos
inscritos na ASBRAC. Mas para o pouco tempo da ASBRAC, já é alguma coisa, pode acreditar. No final da tarde do último dia 11 de junho, Dom Alberto participou de uma solenidade litúrgica para a bênção ao oratório e às novas instalações da Sala dos Advogados Católicos, onde funciona a nova sede administrativa da ASBRAC. A Igreja reconhece o direito associativo dos cristãos católicos. Isso vem do batismo. Então, quando um grupo de pessoas de uma profissão, como é o caso dos advogados, quer se unir para exercer a sua profissão, aprendendo continuamente a viver na fé e testemunhar essa fé, nós reconhecemos, damos valor a essa iniciativa e queremos que ela seja abençoada. Por isso, quando essa Associação Brasileira de Advogados Católicos se reúne e pede a bênção desse seu escritório de referência para os advogados, e só no Pará já são 800 advogados já associados nesta iniciativa que é muito elogiável. Então nós damos graças a Deus, porque é algo de bonito que acontece numa categoria profissional. Que Deus abençoe os advogados católicos do Pará. Este ano, a Arquidiocese de Belém promove a grande feira vocacional entre os dias 23 e 25 de agosto. Aqui ao nosso lado está a irmã Lourdes Silva, que vai dar mais detalhes para a gente. Irmã, fale para a gente, como é que está a organização desse evento? A equipe, que é uma grande equipe composta por seminaristas, religiosos, leigos, consagrados, está trabalhando já há alguns meses na organização desse grande festival vocacional, né? Até o ano passado foi feira. Esse ano a feira ganha o nome de Festival Vocacional, com a tentativa de unir também o show ao evento. Então a gente percebe que é um grande evento, né? Vão ser expostos os trabalhos de vários grupos, como é que é isso? Quem pôde acompanhar no Centur o ano passado, nós tivemos a participação de 40 standers. Esse ano estamos já com 50 standers confirmados, e a presença aí da juventude e todas as forças vivas da comunidade, né? Incluindo também famílias, escolas. Queremos ver se nesse ano a gente dá uma atenção maior ao trabalho com os jovens das escolas. Então esses estandes, eles são montados pelas novas comunidades, pelos movimentos da Arquidiocese? Isso, participam dos estandes a vida religiosa presente em Belém, vida consagrada, não é? Religiosos, religiosas, seminários, alguns movimentos, dimensão familiar. Como é que a senhora considera o grande objetivo desse festival vocacional? O grande objetivo é mostrar justamente esse rosto consagrado e esse grande rol de serviços que a Igreja de Belém tem e oferece, seja pela vida consagrada, novas comunidades, como também pelas pastorais, né? A partir da pastoral familiar, que tem um envolvimento muito grande com a juventude, não só, mas principalmente com a juventude. É uma forma de mostrar para os jovens o que essa arquidiocese tem, uma forma de despertar as vocações? Despertar as vocações e também os serviços, né? Porque o jovem está aí procurando qual é o meu lugar na igreja, em que eu posso servir, qual é o meu dom. Então, o festival, a feira, a exposição, vai apresentar esses diferentes modos de servir na igreja. E este ano a feira tem um local diferenciado, né? Isso. Esse ano a feira estará no estacionamento da Basílica Santuário, em Nazaré. É aberto a todo o público? Isso, aberto a todo o público, no horário de 8 da manhã às 10 da noite. Entre os dias 23 a 25 de agosto. Concluindo essa feira, como é que vai ser o show vocacional deste ano? O coroamento do festival é o show vocacional, né? Que esse ano tem também um diferencial. Além da Celina Borges, né, a atração que virá de fora, o festival vai considerar também bandas locais com concurso de músicas e premiações. É só aguardar, então, os trabalhos estão em andamento. A gente aguarda, então, que tudo dê certo. Irmã, obrigada pelas suas informações. Quem quiser mais detalhes sobre o Festival Vocacional, onde é que pode encontrar? Pode entrar em contato com o Seminário Propedêutico, o Padre Lindomar, é o coordenador do evento, né? O telefone é 3255-9012.
Então, para ter mais informações, basta entrar em contato com o Seminário Propedêutico, onde fica localizada a Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Belém, não é isso? Isso. Obrigada, irmã. Tá, obrigada também. Obrigada. O programa vai agora para um breve apoio cultural, mas a gente volta já. Neste final de semana, a Catedral de Belém realiza um arraial. Será uma noite festiva com comidas típicas, músicas juninas e apresentação de quadrilhas. O arraial da Sé inicia às 7 da noite deste sábado, na quadra do Colégio do Carmo, e tem entrada franca. Antes da tradicional oração mariana do Ângelus no último domingo, o Papa Bento XVI recordou a festa de Corpus Christi. E ao meio-dia, o Papa rezou a oração do Ângelus da janela de seus aposentos, junto a uma multidão de fiéis que estavam reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa Bento XVI destacou que a festa de Corpus Christi é um grande ato público da Eucaristia, sacramento no qual Deus permanece presente para além do tempo da celebração. O Santo Padre recordou as comunidades atingidas por terremotos, especialmente no norte da Itália, onde igrejas foram destruídas ou danificadas e fiéis tiveram que celebrar a missa ao ar livre ou em tendas. Bento XVI disse ainda que nas igrejas o lugar mais sagrado é justamente onde a Eucaristia é conservada. Disse também que a partir da Eucaristia nasce e se renova a capacidade de partilhar a vida e os bens, de carregar o peso uns dos outros, de ser hospitaleiros e acolhedores. Em seguida, falou da importância das procissões com o Santíssimo Sacramento e convidou os fiéis a professarem o culto da Eucaristia, não somente durante a missa. Ensinou que a oração de adoração pode ser feita pessoalmente em recolhimento diante do tabernáculo ou de forma comunitária, inclusive com salmos e cantos, mas sempre privilegiando o silêncio para ouvir interiormente o Senhor vivo e presente no sacramento da Eucaristia. O Papa Bento XVI enviou à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, como seu representante e chefe da delegação da Santa Sé. A Rio+20 acontece no Rio de Janeiro. Dom Odilo foi nomeado para os dias 20 a 22, quando acontece o segmento de alto nível da conferência, com a presença de diversos chefes de Estado. Também fazem parte da delegação da Santa Sé o observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas e mais 3 especialistas em desenvolvimento sustentável. E acompanhe agora a fala de Dom Odilo Pedro Scherer sobre a posição da Igreja na discussão que trata os rumos do meio ambiente no mundo. Nos grandes centros urbanos ou nas cidadezinhas do interior, conversa vai, conversa vem e sempre surgem comentários do tipo: como os dias estão mais frios ou como o tempo esquentou de repente? Pois é, o ser humano já sente o desequilíbrio climático. Até para sair de casa você não sabe se você sai com roupa de calor ou de frio, né? Tem que levar o guarda-roupa, gente. Guarda-chuva, casaco e uma blusinha de verão por baixo. Por causa do sistema, né? Que está sendo agredido pela fumaça, pela poluição. O que muita gente não sabe é que com questionamentos como este, todo mundo está falando da Rio+20. A Conferência da ONU vai discutir neste mês, no Rio de Janeiro, o futuro do planeta. Representantes de países do mundo inteiro estarão no território mais diversificado do mundo para discutir propostas, estabelecer metas e, o mais importante, assumir compromissos para preservar o meio ambiente. Mas a esperança para encontrar a solução de tantos problemas ambientais? Tem sim, diz esse ambientalista. Eu tenho assim a certeza que temos que encontrar um caminho lá, onde governantes e cidadãos estarão juntos discutindo as estratégias para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. A igreja também participará dessa discussão. O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer, será o representante do Papa Bento XVI na conferência. A palavra da igreja, representada pela Santa Sé, tem um peso. E por isso mesmo a Santa Sé não pode deixar de dizer a sua palavra, de apresentar a sua posição. Dom Odilo disse que os recursos naturais precisam ser cuidados e o homem não pode apenas ser beneficiado, mas responsável por eles. O homem foi colocado como zelador do jardim, do paraíso. Então o homem deve assumir a sua responsabilidade exatamente de cuidar bem, não de estragar, digamos assim, o jardim, o paraíso terrestre, ou seja, o mundo em que nós vivemos.
Neste domingo termina os festejos da comunidade do Santíssimo Redentor, localizada no conjunto Guajará, em Ananindeua. Logo pela manhã será realizada uma missa na Igreja Matriz Santo Inácio de Loyola. Em seguida será realizada uma procissão até a Igreja do Santíssimo. No final da tarde, às 17 horas, a celebração eucarística será presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. E para auxiliar o atendimento de gestão nas paróquias e a responsabilidade dos cristãos com a igreja, a editora Paulus promoveu esta semana em Belém um curso de administração paroquial e preparação para o batismo. Acompanhe. Os cursos de administração paroquial e batismo foram ministrados pelo padre José Carlos Pereira. O sacerdote é formado em filosofia e teologia, possui mestrado em ciências da religião, doutorado em sociologia e 45 livros publicados, a maioria voltada para a gestão paroquial. A partir do meu primeiro livro, Assembleia Paroquial, eu percebi que havia uma necessidade de se trabalhar a gestão paroquial. Então eu comecei a produzir livros focando em necessidades que eu constatava na realidade. Como eu sou pároco, eu sei aonde tem lacunas, aonde faltam coisas, né, na nossa paróquia que você não encontra subsídios. Os cursos são voltados para padres, leigos, secretários, agentes de pastorais do batismo e outros interessados. O evento é uma promoção da editora Paulus. O padre José Carlos ele tem uma experiência muito vasta, né, na área de administração paroquial. Ele tem 45 livros publicados, a maioria voltado para essa questão, e nós achamos por bem trazê-lo, né, já é a terceira vez que ele vem, para contribuir, né, com a formação, capacitação do pessoal, pela experiência que ele já traz. Frei Alex veio de Monte Alegre, oeste do Pará. Participar deste curso irá ajudá-lo a pensar melhores ações para a paróquia de São Francisco. Esse curso está fazendo com que a gente reflita sobre a nossa ação missionária em nossa paróquia. Então é um curso de suma importância para nós que somos padres, sobretudo os que exercem o ministério de pároco, para poder entender o papel da paróquia nessa ação evangelizadora da igreja. Joseane é secretária-geral da paróquia de São Raimundo Nonato, no bairro Marizal, aqui em Belém do Pará. Com pouco mais de um ano de trabalho na paróquia, ela descobre neste curso como conhecer melhor as comunidades e desempenhar com mais eficácia o trabalho de evangelização. Trabalho lá 1 ano e 3 meses, então, e a nível administrativo também, né? A gente ter conhecimento nesse âmbito, todo profissional administrativo lá dentro de como funciona a gestão numa paróquia. Planejar ações eficazes para as paróquias e entender melhor o seu papel de cristão são objetivos dos cursos de administração paroquial e batismo. Quando você fala de uma gestão paroquial, você tem que falar também de fiéis leigos. Então, o batismo é a porta de acesso das pessoas à comunidade. Então, focar na dimensão do batismo, no seu verdadeiro sentido, não algo simplesmente que a pessoa recebe e vai embora, mas algo que as pessoas recebem como um compromisso com a igreja. Neste final de semana, a Paróquia de Jesus Ressuscitado promove uma feira das pastorais. Aqui ao nosso lado está o seu Ivanildo Moura, que faz parte da Pastoral da Comunicação da Paróquia. Seu Ivanildo, obrigada pela sua presença e fala pra gente o que é essa feira, esse grande evento que vai ser realizado neste final de semana. A Feira das Pastorais, Movimentos e Serviços da Paróquia Jesus Ressuscitado, Comunidades, ela tem como objetivo principal divulgar os trabalhos que são realizados por essas forças vivas e, acima de tudo, gerar a comunhão entre essas forças vivas. Esse é o nosso maior objetivo. Agora, seu Ivanildo, como é que se viu a necessidade de criar um evento como esse na paróquia? Se viu a necessidade de criar este evento, a PASCOM, ela inclusive inicia o seu trabalho, são 4 meses que nós estamos com a PASCOM, e ela visou esse trabalho justamente para que essas forças vivas que realizam grandes trabalhos e que às vezes ficam fechados no seu próprio, vamos dizer assim, ambiente. E a PASCOM vem para que essas forças possam trazer estes trabalhos para que toda a comunidade paroquial tome conhecimento. Para que a gente possa entender um pouco do trabalho da Paróquia de Jesus Ressuscitado, fale para a gente dessas principais pastorais. As forças da Paróquia de Jesus Ressuscitado, elas são vivas. Claro e evidente que nós sabemos
que existem movimentos que têm um trabalho mais acentuado. Pastoral familiar, catequese, encontro de casais com Cristo, dízimo na nossa paróquia, para nós não esquecermos e nem não citarmos as mais fortes. As principais são essas, a liturgia da paróquia, a parte do ministério da Eucaristia. Então, são forças que realmente as nossas comunidades, nós temos 10 comunidades paroquiais que caminham, e entre outras, umas, como disse, com um trabalho mais acentuado, outras com um trabalho menor, mas que também são forças vivas que estão cooperando na evangelização do nosso povo do bairro da Marambaia. Então, neste final de semana, quem for até a Paróquia Jesus Ressuscitado vai poder conhecer esse trabalho. Como é que vai ser essa Feira das Pastorais? Com certeza, nós estamos instalando estandes na nossa área livre da paróquia. Esses estandes, onde acontecerão a exposição dos trabalhos destas forças vivas. Teremos também a realização e o resultado do concurso que escolheu o nome do nosso primeiro informativo paroquial, e esse informativo já nasceu, e esse informativo já se apresenta no dia 17, na Feira das Pastorais, no próximo domingo, trazendo na sua primeira tiragem 1.500 exemplares. Nós também lá anunciaremos o resultado do concurso literário, poesias, contos, que foi realizado pela comunidade paroquial, e onde lá será divulgado o nome dos vencedores, receberão prêmios, e também nós faremos a escolha do estande mais criativo, e todo esse nosso trabalho coordenado pelo nosso pároco, Padre Cláudio Barradas. Obrigada, Silvanildo, pelas suas informações. A gente percebe que todo esse trabalho, na verdade, é fruto das atividades da Pastoral da Comunicação. Com certeza absoluta. A PASCOM não veio para ser a maior pastoral, ela veio para ser aquela que quer chamar as outras pastorais para caminharmos no caminho de uma grande evangelização para o cristão que está lá na paróquia de Jesus Ressuscitado. Obrigada, Silvanildo. E a gente convida todos que estão nos assistindo, que quiserem participar ou, na verdade, conferir o trabalho das feiras das pastorais. Vai ser realizado na paróquia Jesus Ressuscitado, lá no Conjunto Médici 1, na Travessa Orem, logo ali próximo da Rodolfo Sherman. Obrigada pela sua presença. E o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural, mas a gente volta já. E ainda falando sobre batismo, o Papa Bento XVI participou da abertura de um congresso diocesano da Basílica de São João de Latrão, em Roma. O encontro destacou a riqueza do batismo na vida dos cristãos. Roma, também conhecida como Cidade Eterna, é a cidade mais populosa da Itália e uma das maiores capitais da Europa. Não por acaso a Diocese de Roma é especial. Sua catedral, a Basílica São João de Latrão, é a mais antiga basílica do Ocidente e a primeira das basílicas papais. Uma diocese viva. Seguramente é muito viva. A Diocese de Roma é, sem dúvida, muito viva. Nós temos o privilégio de ter o Papa conosco. Todos os anos, o Bispo de Roma, que é o próprio Papa, se reúne com os diocesanos para um congresso eclesial. O congresso foi inaugurado nesta segunda-feira pelo vigário do Papa na Diocese de Roma, Cardeal Agostino Vallini, e por Bento XVI. Logo no início, o Cardeal Vallini fez uma afirmação que foi aprovada pela Assembleia por meio de muitos aplausos. Roma ama o Papa e o defende como um dom de Cristo. Em sua reflexão, o Santo Padre afirmou que o batismo nos emerge na Santíssima Trindade. Batizar quer dizer ser unido a Deus. Deus não é distante, mas uma presença viva, da qual precisamos nos dar conta. O Papa afirmou que o batismo tira a pessoa do isolamento.
É um ato que nos faz unidos aos outros, em unidade e solidariedade com todo o corpo de Cristo. Com o batismo, renunciamos o mal, um modo de viver que destrói o homem, uma cultura que cerca os bens materiais e nega Deus. Contra tudo isto, digamos não, exortou o Papa. Hoje uma coisa que me tocou muito, renovar a minha promessa do batismo com o Santo Padre e com o Padre de Roma, levar para a sociedade de Roma esse exemplo de professar a fé. Os movimentos e pastorais presentes aqui na Basílica São João de Latrão demonstram que de fato vivem o que este congresso propõe, e de faça discípulos, batizando e ensinando. Nós trabalhamos em um distrito no sul de Roma. Eu particularmente me empenho com o batismo, até porque eu me tornei católica depois de ter batizado os meus filhos. Nós acompanhamos as famílias, em particular os jovens casais, antes e depois do matrimônio. Eu trabalho com as crianças, animamos as missas aos domingos, procuro envolvê-los de acordo com o que eles sabem, seja com a leitura, a música ou como coroinhas. Sou seminarista e ajudo cada um a encontrar sua própria vocação. No próximo dia 27, às 7 horas da noite, acontece o lançamento do livro Meditação Cristã, um caminho de sabedoria, da irmã Ângela Tutas. O livro traz reflexões e sugestões acerca do tema. O lançamento será no Auditório Geraldo Menezes, na Paróquia da Santíssima Trindade, às 7 da noite. O bispo emérito de Marabá, no sudeste do Pará, Dom José Faralosso, está em coma desde a semana passada. Nossa equipe conversou por telefone com o vigário-geral da Arquidiocese, padre Ademir Gramelic, que informou sobre seu estado de saúde. Bom, na terça-feira passada, Dom José estava celebrando uma missa numa comunidade e logo após a consagração, ele teve um AVC. E nesse AVC ele teve uma queda, e nessa queda ele teve um traumatismo crânioencefálico. Logo em seguida foi socorrido e levamos ele para o Hospital Regional de Marabá, onde imediatamente ele foi internado, feito um ato operatório de acidente vascular cerebral hemorrágico e também o traumatismo crânioencefálico. Na UTI ele estava em coma induzido. A partir das 48 horas após esse procedimento, foi retirado então o medicamento para que ele pudesse sair dessa coma induzida. Porém, infelizmente, continua em coma, agora não mais induzido, mas está de fato em coma. O boletim médico de 11 de junho diz que ele está estável, hemodinamicamente sem sedação ou uso de drogas vasoativas e ainda em estado grave, inconsciente e respirando por aparelhos, e sem previsão de alta da unidade de tratamento intensivo. Dom José Faralosso renunciou ao governo pastoral de Marabá em abril passado. Atualmente, a diocese tem como administrador apostólico o presidente do Regional Norte 2 da CNBB e bispo da prelazia de Cametá, Dom Jesus Maria Cisaue. E segundo o último boletim médico, o estado de saúde de Dom José continua grave, mas é estável. Ele respira por ajuda de aparelhos e seu quadro neurológico não evoluiu. Na Pontifícia Academia Eclesiástica no Palácio Apostólico no Vaticano, o Papa Bento XVI se encontrou com superiores e alunos e ressaltou que a fidelidade que se vive na Igreja e na Santa Sé não é uma lealdade cega, pois ela é iluminada pela fé naquele que disse: "Tu és Pedro e sobre essa terra edificarei minha Igreja". Bento XVI ressaltou que a fidelidade que se vive na Igreja e na Santa Sé não é uma lealdade cega. A lealdade é iluminada pela fé em Jesus Cristo, afirmou o Papa. Bento XVI explicou que a fidelidade de Deus é a chave e a fonte da nossa fidelidade e destacou que Deus, fiel como é, e apesar da infidelidade de seu povo, garante o cumprimento dos seus planos de amor e por isso ele é também credível e verdadeiro.
O Conselho Indigenista Missionário lançou os dados de 2011 do relatório anual de violência contra os povos indígenas no Brasil. O evento foi realizado no auditório Dom Helder Câmara da CNBB em Brasília. No lançamento estiveram presentes o presidente do CIMI e bispo da prelazia do Xingu, Dom Erwin Cláuter, o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Stein, e a professora da PUC de São Paulo e coordenadora do relatório, Lúcia Helena Rangel. O programa está terminando e se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou sua comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np@fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, número 915. Vamos nos despedindo com um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Americana de Michigan, que garante que o casamento deixa as pessoas mais felizes. O amor, ela é tudo para mim. Eu jamais conseguiria viver sem Esther. Uma união sólida que existe há quase 40 anos. Não me vejo sem o Silvio. Dentro de casa ele é meu braço direito. Para viver um grande amor não existe uma receita certa. Este casal garante que a cumplicidade e o respeito são os pilares que sustentam o casamento. O estudo feito nos Estados Unidos revela: pessoas que optaram pelo casamento são mais felizes que as solteiras. A tese também é valorizada por esta especialista em psicoterapia familiar. Ela acredita que uma pessoa para dividir as tristezas e alegrias faz toda a diferença. Quando o homem constitui família com sua esposa, né, ele vai ter toda uma força ali, né, da mulher, sabe? Vai ter divisão de tarefas dentro do lar, vai ter um apoio diferenciado para educação dos filhos, né? Os obstáculos, as dificuldades existem. Mas Esther e Silvio se orgulham em dizer que conseguiram driblar os problemas, seguindo unidos pela fé. Que é um amor santo, é um amor sagrado. Deusimar e Patrícia estão prestes a vivenciar este momento definido como o mais importante de suas vidas. Cada dia que passa, mais certeza que a pessoa certa, né? Que eu espero que chegue logo essa data, logo, que eu estou muito ansioso. A data já está marcada. Dia 21 de julho. Eu observo dessa maneira, vai ser a minha casa, a casa que eu vou poder orar, que eu vou poder recepcionar os meus amigos e dizer, essa é minha casa do meu esposo. Escolher um ao outro para ficarem juntos. Esta é a decisão de muitos casais que procuram a cada dia mudar as páginas de suas histórias e se unirem pelo amor. Um amor que só traz alegrias. O amor só morre se nós deixarmos ele morrer. O amor nós temos que conquistá-lo a cada dia. O amor é uma conquista diária e não uma meta já alcançada. E obrigada pela companhia a todos, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!